Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, o de número 437. Eu sou Rodrigo Bibo e eu acho que hoje a Dorothy escreveria um livro, Cartas para uma Igreja Assanhada. Gente, eu esqueci como é que começa. Vou colocar seu meu... Eu sou a Bruna, e aí eu sou a Bruna, Pronto. e aí tu fala uma frase que tem a ver com o episódio. Fica tranquila, Bruna. 6 horas da manhã, cara, eu entendo. É difícil. Tá dormindo aí. Eu sou a Bruna Santini e no Clube de Leitura Celestial Poesias e Nuvens, os Inklings também têm prioridade. Nossa, o Clube Celestial de Leitura. Não vou nem comentar. Rapaz. Que nível. Tem um spoiler aí, depois eu conto pra vocês. Olha, eu sei que o meu livro já passou por esse clube, então tá, pode dizer que é celestial. Eu sou o Lucas Mota e o Lewis merece estar ao lado de Dorothy 6 na sua estante. Mas peraí, a gente tá falando da Dorothy, que não é a Dorothy que merece estar do lado do Luiz, enfim, depois você explica isso aí, Lucas. Eu sou o Guilherme Cordeiro e a Dorothy Sayers é a detetive da Trindade. Olha, cara, quero entender isso aí, hein? Quero entender a gostei. detetive da Trindade, já gostei. Gente, reunimos um time aqui muito legal pra falarmos um pouquinho sobre esse novo lançamento da Thomas Nelson Brasil. Cartas para uma Igreja Acanhada da... Gente, eu não vou falar o nome da mulher aqui, porque depois da pronúncia de vocês aí, todo mundo fala inglês aí, pelo jeito, só eu que não, né? Dorothy Sayers. Dorothy Sayers, é isso, né? Sayers. Caraca, o Isso. Sawyer. Por que eu falo... sabe por que eu falo Sawyer, gente? É porque lembra o Sawyer do Lost, mas acho que o Sawyer do Lost nem se escrevia assim. Enfim, Sayers. Tem o Tom Sawyer também. Olha aí, Dorothy Sayers. Não, falei errado de novo, né? Me corrija, gente. Me ajuda se eu não falar errado. Sayers. Dorothy Sayers, ok? Cartas a uma Igreja Acanhada. Vamos falar um pouquinho sobre este livro. E é claro, talvez você esteja se perguntando, gente, quem que é essa Dorothy? Fica com a gente, que no podcast dessa semana a gente vai apresentar essa autora pra você e discutir um pouquinho deste livro que está sendo lançado agora pela Thomas Nelson Brasil. Mas antes dos recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, ele está aqui para promover o livro Cartas a uma Igreja Acanhada, tá bom? O lançamento da Thomas Nelson Brasil. Se você curte essa parada de aconselhar as pessoas, de trocar uma ideia, sabe? Tem capelania e aconselhamento na Fabapar, uma pós-graduação lato sensu para aprimorar os seus conhecimentos. Na verdade, eu tô citando aqui a capelania e o aconselhamento, mas tem também estudos analíticos do Pentateuco, gestão de conflitos, hermenêutica das parábolas do Novo Testamento, teologia do Novo Testamento aplicada, teologia e interpretação bíblica, teologia sistemática contextualizada. Olha só, gente, 100% online, reconhecido pelo MEC, ok? E as turmas abrem todos os meses e você pode escolher entre os cursos de especialização nas áreas. Além disso, a Fabapar conta com um corpo docente altamente qualificado, inclusive eu já estudei lá, eu fiz o meu mestrado lá, então conheço a maioria dos professores e atesto gente de qualidade. Então assim, a galera tá preparada para ensinar o melhor do conhecimento teológico aplicado à prática ministerial e acadêmica. Uma característica da Fabapar é justamente o chão da igreja, preparar os obreiros e obreiras para o chão da igreja. Então assim, tem uma tutoria especializada, e isso vai te ajudar pra caramba, entendeu? Vai te ajudar a entender melhor os conteúdos. Enfim, gente, tutoria é um diferencial. Beleza? Tutoria é um diferencial. Então assim, você tem acesso à Fabapar, você tem acesso à tutoria. E olha só, os ouvintes do podcast do Bibotalk que usarem a palavra Bibotalk, ou seja, o cupom Bibotalk, terá um desconto de 30% em qualquer das pós-graduações, tá? Ou seja, você tem que usar a palavra-chave Bibotalk, tudo maiúsculo, tá? Usa aí a palavra Bibotalk, usa a caixa alta e você vai ter 30% de desconto em qualquer pós-graduação. Galera, 30% de desconto em qualquer pós-graduação, tá? Ou seja, lato sensu, reconhecido pelo MEC, 100% online. Aproveita e vai fazer uma pós-graduação. Sério, gente, vai lá. Você gostou de alguns temas? Vou repetir aqui. Qual foi os temas mesmo que ele falou? Tem capelania e aconselhamento, estudos analíticos do Pentateuco, gestão de conflitos, hermenêutica das parábolas do Novo Testamento, teologia do Novo Testamento aplicada, teologia e interpretação bíblica e teologia sistemática contextualizada, tá bom? O link para você conhecer o site da Fabapar, bem como
como o cupom estão aqui na descrição deste BT Cash. E se você quer desconto nos primeiros 3 meses para adquirir o The Pilgrim, 50% off para você adquirir o acesso a esse app que tem muitos audiolivros, e-books, enfim, gente, tem coisas preciosas lá. Inclusive o meu livro, O Deus que Destrói Sonhos, vai sair também como audiobook lá no The Pilgrim. Se você quer 50% de desconto nos primeiros 3 meses, você pode usar aí o link que está aqui na descrição deste podcast, beleza? Bi, mas eu preciso fazer um plano anual? Não, você pode fazer um mês só se você quiser e você vai ter 50% de desconto, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, obrigado pela audiência, obrigado por passarem este podcast adiante, muito obrigado por divulgarem o Bibotalk, muito obrigado por ensinarem outras pessoas a ouvir podcast, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de vocês, simbora porque tem muito conteúdo pela frente. Ô Lucas, te apresenta um pouquinho pra nossa audiência aí o porquê que você está neste podcast. Eu já pulo a Bruna, porque a Bruna já é conhecida aqui. Você já gravou 2 episódios com a gente. Aliás, a Bruna já gravou o Web Crente e gravou um outro episódio com a participação da Britney Spears, brincadeira, que é sobre igreja tóxica, mas que ainda não saiu. Que ainda não sei. Então, em breve, a Bruna volta aqui, a Bruna Santini e tal, padroeira do Twitter evangélico, mas ela vai aparecer mais vezes aqui. Mas, Lucas, é a primeira vez que você aparece aqui no BT Cash. Diga-nos o seu nome e a cidade de onde está falando. Bom, eu sou o Lucas Mota, eu falo agora de Curitiba, né? Eu já morei em várias outras cidades do Brasil, mas agora estou alocado aqui em Curitiba, né? E eu fui convidado pela Bruna. A gente se conheceu aí através do Poesia em Nuvens, né? Foi quando ela leu Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Eu entrei lá de sopetão e a gente acabou se conhecendo, fazendo uma amizade. E aí, quando surgiu a oportunidade de falar de Dorothy Sayers, ela me convidou, né? Principalmente porque eu tenho Cartas de Nárnia, que é um perfil aí no Instagram focado no C.S. Lewis. E como o Lewis era grande amigo aí da Dorothy Sayers, a gente achou que seria legal trazer essa pauta aí, né? Apresentar como é que foi a relação dos dois, falar um pouquinho sobre isso e, enfim. Legal. E Guilherme, seja bem-vindo ao BT Cash. Quem é você? Opa, sou o Guilherme Cordeiro, eu tô falando aqui de Brasília. Eu sou o tradutor dessa obra da Sayers, né? Eu também sou editor e diretor de conteúdo aqui na Pilgrim. Eu vim parar nesse podcast porque o Samuel lá da Thomas Nelson, né? Já tinha muito tempo que eu falava com ele de trazer Dorothy Sayers pro Brasil, né? A gente até tem alguns projetos envolvendo a Pilgrim nisso, porque a Dorothy Sayers se tornou conhecida também, como a gente vai ver aqui, por causa das peças dela que eram transmitidas no rádio também, né? Igual o Cristianismo Puro e Simples foi transmitido pelo rádio lá durante a guerra também. Teve uma peça dela bem famosa, O Homem que Nasceu para Ser Rei, e várias outras foram transmitidas pelo rádio. Legal, muito bom. Sejam bem-vindos então ao BTcast. Bruna, te apresenta, eu te cortei ali, Bruna, mas só pra dar uma brincadeira, mas realmente tem gente que talvez não te conheça, porque o BTcast sobre igreja tóxica não saiu ainda. Então, por favor, se apresente, Bruna, vai lá. Maravilha, é um prazer estar aqui, como sempre. Nossa, segundo BTcast do ano, maravilhoso, uma bênção. Sou Bruna Santini, sou casada, moro nos Estados Unidos, em Atlanta, Georgia. Tô tentando... Eu odeio... Você sabe que eu me odeio me apresentar? Porque realmente eu... Sério? Nossa, eu me travo. Mas... então eu tá. sou... Então... Mas, não, assim, é só um comentário mesmo. Mas... Eu amo C.S. Lewis, assim como o Lucas Mota, né? Tava falando, a gente lê muito as obras do autor no Clube do Livro. E nós gostamos muito de falar sobre o autor. E realmente Dorothy Sayers tem muito a ver com C.S. Lewis. São contemporâneos e eram amigos. E até brigavam de vez em quando. Olha, bons amigos, bons amigos. Agora, rapidinho, Clube de Leitura, Poesia e Nuvens, é isso? Ele é aberto ao público? Como é que faz pra saber mais desse clube de leitura aí, Bruna? Porque o pessoal vive me perguntando, faz um clube de leitura, e eu não consigo fazer um clube de leitura. Mas já que você tá fazendo aí, fala um pouquinho desse clube de leitura pra galera. Maneiro demais. Então, esse clube de leitura, vocês podem entrar no Instagram, @Poesias e Nuvens. Eu disse que tem um spoiler ali na minha apresentação, porque ele vai mudar de nome e provavelmente vai ser Celestial Books, alguma coisa assim. Aguardem as novidades. Então já tô deixando avisado que se a gente mudar de @, mas é no Instagram, assim, a maioria
do conteúdo acontece no Instagram. E nós lemos o livro Deus que Destrói Sonhos nessa nova fase do ano passado e foi muito bom. Foi uma bênção. Então tá bom, gente. Fica aí, procura esse conteúdo. Procura a Bruna Santini no Twitter também, se você não achar o Instagram. Gente, vamos lá pra Dorothy. Eu tenho aqui em mãos o primeiro livro que a Thomas Nelson lançou, que é O Homem que Nasceu para Ser Rei, que é essa peça sobre a Páscoa, que inclusive o C.S. Lewis lia todo ano essa peça, se não me falha a memória, as fontes que consultei. Terminei a leitura de O Homem que Nasceu para Ser Rei e o considero um sucesso total. Espero lê-lo vezes sem conta. E de fato parece que ele lia todo ano. Galera, quem foi essa Dorothy aí? Já sabemos que ela foi amiga do Lewis, contemporânea do Lewis, mas ok, ser amigo do Lewis já é uma boa coisa para ter no currículo, né? Sou amigo do C.S. Lewis, né? Então assim, já é uma coisa bem legal. Eu digo que sou amigo do Jovem Nerd, né? Eu converso com ele pelo WhatsApp de vez em quando, fico dizendo que eu sou amigo do Jovem Nerd, que eu sou amigo do Jonas Madureira, enfim, né? A gente fica se achando amigo dos outros aí, e é legal pro currículo, né? E aí, quem foi Dorothy Sayers? Quem começa? Eu posso ir se não tiver Vai. A gente não tem educação aqui na gravação, tá, gente? Beleza. Pelo amor de Deus. Se atropela mesmo. Se dois começarem ao mesmo tempo, se for a Bruna, vocês silenciam porque ela é mulher. Se vocês dois, aí quem permanecer falando ganha, entendeu? Aí depois volta de novo a frase. É assim, gente. Podcast é isso aí mesmo, bem de boa. A Dorothy Sayers, ela foi muitas coisas. Ela era tanto filha de pastor, quanto parte do primeiro grupo de mulheres a receber um diploma oficial de Oxford. Ela trabalhou também como publicitária há muito tempo. Ela, inclusive, criou o slogan famoso da cerveja Guinness, né? Guinness is good for you. Ela, my goodness, my Guinness. Ela fez vários slogans assim. Ela também teve alguns escândalos na vida dela que só vieram à luz depois que ela morreu, que ela foi mãe antes do casamento. E depois casou com outro cara que era divorciado também. Ela sempre escondeu a existência desse filho. Ela também foi escritora de ficção de detetive. Olha! Lord Peter Wimsey, que era o Sherlock Holmes dela, por assim dizer. E ela, inclusive, foi fundadora e participou de um clube de escritores de ficção de detetive lá em Londres, que o primeiro presidente foi o Chesterton. Então ela tinha um relacionamento próximo com o Chesterton. Que legal, cara. Ela foi a terceira diretora e depois dela quem assumiu foi a Agatha Christie. Então assim, ela tava nesse grupo assim, eles tinham até umas coisas engraçadas assim, tinha que fazer um juramento com a mão numa caveira, tinha umas coisas assim pra... Caraca! Mas o objetivo era discutir ficção de detetive, né? E até hoje existe esse clube aí, mas é meio difícil pra entrar, né? Caraca, velho, olha aí, que da hora. Mas ela ficou famosa mesmo por isso, então, pela ficção de detetive dela, que ela escreveu na década de 20 e de 30 do século passado. E depois ela foi convidada para escrever uma peça pro Festival da Cantuária, que tinha começado alguns anos antes para fazer teatro na igreja, que até o T.S. Eliot tinha escrito lá, que ele era o grande escritor cristão daquela época. E aí ela foi convidada, escreveu essa peça, The Zeal of Thy House, e aí ela começou a meio que retomar essa ideia de escrever mais conteúdo cristão, né? Antes ela focava mais nessas obras artísticas dela, de ficção de detetive, alguns poemas. E a partir dessa peça, ela começou que tinha uma temática religiosa, era sobre construção lá uma reforma que teve na Catedral da Cantuária, uma reforma física mesmo, tá? Não reforma teológica. E aí, a partir disso, ela começou a fazer mais peças, fez essa O Homem que Nasceu para Ser Rei, que deu muita treta, porque ela não usou versão King James, ela colocou gírias, e o que mais escandalizou as pessoas na época é que não só eram gírias, mas eram gírias americanas. Então, assim, o pessoal ficou muito escandalizado. Nossa. O fundamentalismo, ele é antigo mesmo, né? A galera se pega nos detalhes, assim, não usou a King James. Tem a turma da King James ainda hoje, né? E tem essa turma de que, pode chamar Deus de você. Eu recebo essa pergunta no Instagram, galera, só pra vocês terem uma ideia. Pode chamar Deus de você. Então ainda tem pessoas, né, preocupado com esse tipo de coisa. Ok, gente, pode ser até um sentimento bacana de reverência a Deus, mas tem uns exageros aí que me assustam um pouco. E tu vê, ela passou por isso, então, caramba. Pois é. E aí ela escreveu esses ensaios do Cartas para uma Igreja Acanhada. Alguns eram palestras que ela dava presencialmente, outras viam no rádio. Ela também falava muito no rádio durante a guerra, né? O próprio O Homem que Nasceu para Ser Rei foi durante a Segunda Guerra. Inclusive, o cristianismo puro e simples, um dos fatores que contribuiu para ele existir foi a Dorothy Sayers, sabia? Porque ela tinha dado umas palestras no rádio um tempo antes sobre o credo niceno, fez sucesso e falaram, então vamos chamar o C.S. Lewis aqui para falar sobre o cristianismo também. Então, muitas coisas aí para agradecer a Dorothy Sayers. E por fim, eu já falei demais, mas ela também foi oferecida até um doutorado honorário lá em Oxford pelo William Temple, que também foi um teólogo famoso. O Karl Barth também traduziu até alguns ensaios desse pro alemão também,
desse livro, porque ele queria aprender inglês, ele escolheu Dorothy Sayers para aprender inglês. E, por fim, ela também foi tradutora de Dante, que foi a última coisa que ela tentou fazer na vida. Ela quase conseguiu terminar de traduzir a Divina Comédia, mas ficou faltando alguns poemas ali do Paraíso, que a Barbara Reynolds depois terminou. Ela sempre teve essa paixão, né, de comunicar a riqueza da tradição cristã para uma nova era. Olha aí. Gente, complementos à biografia de Dorothy Sayers? Eu acho muito, muito interessante, porque eu não sabia, até pouco tempo, que ela era tradutora da maior parte de Divina Comédia. Eu achei isso muito interessante. É um dos trabalhos, assim, mais célebres dela, né? Mas uma das coisas muito bacanas a respeito de Dorothy Sayers é justamente que ela fazia um trabalho incrível unindo teologia e literatura. Então faz muito sentido ela, Lewis, Tolkien estarem, assim, nesse mesmo ecossistema. Eles eram contemporâneos, como nós falamos. Inclusive, acho que é importante a gente notar também que ela era anglicana. Vou explicar depois um pouco do porquê. Mas o seu trabalho de romance policial nesse clube, né, que o Guilherme falou que é The Detection Club, é muito bacana. O primeiro presidente, né, foi o Chesterton. Tinha Agatha Christie, gente. Hoje a Agatha Christie, ela tá, assim, muito em voga, principalmente entre adolescentes na internet. Existem clubes de leitura só sobre Agatha Christie. Ela é uma das autoras mais célebres, assim, a respeito de romance policial e tudo mais. E existia todo esse trabalho contemporâneo. Mas o relacionamento dela com Lewis, apesar dela não fazer parte, né, dos Inklings, ela não era um membro dos Inklings, ela tinha muita amizade com os membros do grupo e também foi convidada, né, por Lewis pra fazer uma palestra no Socratic Club, que era um clube, era uma reunião voltada para estudantes e docentes cristãos, tinha pessoas de outras religiões, enfim, era para pessoas interessadas em questões teológicas. E eu acho muito interessante que Lewis contava que, apesar de não gostar de romances policiais, né, que é o gênero que ela escrevia muito, ele era apaixonado em um homem que se tornou rei. Ele lia realmente, dizia que lia toda Páscoa e que era um completo sucesso. Mas eles trocavam cartas, conversavam sobre questões religiosas, literárias, acadêmicas. Eles tinham muito em comum, né, como a gente tá conversando. Tanto ela, Lewis e Tolkien. Mas algo que é muito interessante é que eles tinham discordâncias. Eu falei que eles brigaram. E agora você não sabe sobre o quê, Bibo? Ordenação feminina. Eita maluquice, mas como assim? Ai. O Lewis era contra? Não acredito. Ele era contra o movimento e ele pediu pra Sayers escrever contra também. Eu fiquei pensando, é tipo assim, tá rolando uma treta no Twitter e aí você manda um WhatsApp pro seu amigo. Vai lá falar alguma coisa, me ajuda. Caraca, Só mano. que ela não via nenhuma razão teológica contra a ordenação. Então ela negou o pedido de Lewis e dizia na sua carta-resposta: temo que você vai achar que eu sou uma aliada inquieta. E eu vou te falar uma coisa. Eu fiquei impressionada com as obras da Dorothy. Eu achei ela muito espirituosa. Eu achei muito legal o jeito que ela escreve, porque ela assim, dá pra você perceber que ela é realmente inquieta, assim. Eu achei muito, muito bacana. Então, ela também criticou as visões de Lewis sobre casamento, as mulheres. Ela chamou C.S. Lewis de solteirão assustado. Então, pra vocês terem uma noção de quem era Agatha... quem era Dorothy Sayers. Solteirão assustado. Tem o contexto também, eu penso que, acho que é legal a galera se localizar, porque até hoje nós temos poucas mulheres fazendo teologia, né? É até, graças a Deus, o aumento pela busca, por exemplo, o público do Bibotal, que aumentou 10% o público feminino, isso é muito legal. O meu público no Instagram é um público de mais de 40 e poucos % feminino, então, e percebam que não é pela minha beleza. Então, assim, isso é muito legal, muito legal. Agora, voltam alguns anos, né, gente? Voltam algumas décadas. O lugar da mulher era bem, né? A mulher tinha lugar mesmo, né? Essa parada do machismo tava muito forte. O próprio surgimento também da ordenação feminina tá ligado ao movimento feminista. Isso explica talvez até um pouco a repulsa do Lewis, enfim. Então assim, tá ligado a movimentos feministas e tal. Agora, a Dorothy, ela conseguir esse espaço. Lamento, né, que a custa de um trauma do filho dela, imagino que o filho dela deve ter sido alguém bem traumatizado, não sei se é vivo ainda hoje, mas ser escondido pela mãe não deve ter sido fácil, né? Por conta da reputação de... Se hoje em dia a mulher é divorciada com um filho, já não é bem vista
pela igreja, imagina naquela época, né? Inclusive ela nem era dentro de um casamento, né? Então ela nem chegou a divorciar, foi um caso, né? Isso foi na juventude dela também, né? Ela não chegou a ser ateia como o Lewis, né? Na juventude, mas balançou ali na fé, ficou meio assim. Ela chegou a participar de outros grupos de escritores também, inclusive o Ezra Pound, né? Que fazia parte ali do grupo de Londres e tal, e acabou se envolvendo romanticamente e tal, mas o filho dela sempre ficou próximo dela, né? Ela acabou, se eu não me engano, dando para o filho dela, para uma prima dela, uma tia dela, uma coisa assim, e depois adotou o filho escondido, assim, meio que criou, ela meio que criou o filho, mas sem dizer, eu sou sua mãe. Ele meio que ele desconfiava um pouco, mas acabou não assumindo, assim, depois que ela morreu, que ele realmente descobriu de fato que ela era mãe dele. E aí, assim, esses livros também que a gente lê, O Homem que Nasceu para Ser Rei, os próprios artigos da igreja, Cartas a uma Igreja Acanhada, já são muito mais velha, né? Ela já tinha por volta dos 40, 50 anos, né? Então já era bem avançado na vida, já tinha, assim, realmente, eu sou cristã, é isso que eu acredito, né? Ela deixou de ser balançada, né? Ela já era bem famosa por causa dos escritos de detetive ali, né? Detetivescos, a ponto de o Lewis ser considerado digno de estar ao lado dela, né? Porque, assim, ali, essa época na Inglaterra também, tinha todo esse pessoal, né? O próprio George MacDonald, que estão publicando agora, né? A Thomas Nelson tá publicando, o Chesterton, T.S. Eliot, a Dorothy Sayers, o Lewis, eles causaram uma comoção, assim, né? Cristã, ali um movimento cristão literário nas artes e tudo mais. Teve até uma mulher que escreveu um livro chamado Um Ataque à Ortodoxia Dogmática, de T.S. Eliot, Graham Greene, Dorothy Sayers, C.S. Lewis e outros, né? E colocou o C.S. Lewis, falou, o status literário de C.S. Lewis pode ser comparado ao da senhora Dorothy Sayers. Então, ela foi a primeira pessoa famosa que escreveu uma carta, assim, de fã pro C.S. Lewis. Ela escreveu, olha, gostei muito do seu livro, tal, e solicitou a ele um livro, né? Ele falou, olha, você pode escrever um livro falando de casamento. Eu nem sei por que ela escolheu o Lewis, que era solteiro, para escrever a respeito de casamento, né? Mas foi porque ela leu uma carta lá, uma das cartas do Diabo, Seu Aprendiz, que ela gostou muito, falava de casamento, ela pediu, mas ele negou, ele falou, não, pelo que você me mandou, seu livro já tá pronto, já só falta você escrever, você quer que eu faça o seu trabalho. Eu não vou escrever o livro pra você não, escreve aí. Basicamente foi assim que começou a relação deles, e aí eles começaram a trocar cartas, sempre foi mais ou menos nesse sentido, né, um pedindo pro outro escrever alguma coisa, e aí eles foram se tornando amigos, né, ao longo dos anos. Caraca, mano, que da hora. E aí, gente, dessa relação, contexto histórico da Sayers, alguma coisa que vocês querem? É sobre como é que é o nome do grupo de literatura que o Lewis tinha com o Tolkien? É o Inkling? Eu já não sei mais falar inglês. Inkling, como é que é o nome? Inklings. Os Inklings. Esse grupo aí literário que o Tolkien fazia parte, o Lewis fazia parte. Ela fazia parte, podia entrar mulher, ela ia de vez em quando só pra tomar uma cerveja, como é que é? Então, ela não fazia parte, eu acho que primeiro porque ela era mulher, nunca participou nenhuma mulher, e porque ela também era se eu não me engano, ela era de Londres, né? Então, mesmo que ela tivesse uma amizade ali com o Lewis, o grupo era do pessoal ali de Oxford, né? Então, que era um grupo bem informal mesmo, né? Era uma coisa de vamos ali no bar beber uma cerveja e conversar sobre literatura, né? Não era uma coisa que tinha um juramento, uma coisa assim, mas eu acho que eu diria que o principal motivo é o fato dela ser mulher mesmo. Entendi. Eu acho interessante enfatizar também que ela é muito gente como a gente, né? Então, ela já estava casada, né? Na época dos Inklings, e ela tinha muitos afazeres, porque o marido dela tinha estresse pós-traumático da Primeira Guerra Mundial. Então, caraca, o cara era muito explosivo, assim, e às vezes ele era quase um inválido também, né? Então ela tinha que assumir tudo da vida da casa e ainda arranjar tempo pra escrever as obras dela e tudo mais. Então ela era muito ocupada, e quando a gente vê tudo que ela fez, a gente realmente fica impressionado como que ela conseguiu fazer tudo isso enquanto ela ainda escrever tanta carta. E o próprio C.S. Lewis falou que ela era uma das grandes escritoras de carta da Inglaterra, ao mesmo tempo que ela tinha que cuidar de uma casa, cuidar de um filho que ninguém podia saber que era dela, e ao mesmo tempo ainda fazer algo bom e de qualidade na literatura. Graças a Deus não tinha Netflix naquela época, hein, galera? Mas como se não existisse ociosidade, né? Foi uma brincadeira só, galera. A gente quer botar tudo culpa na Netflix, mas não é culpa só da Netflix, não. É culpa nossa mesmo. É das redes sociais também.
Gente, vamos entrar um pouquinho então aqui. O que é esse livro que nós temos aqui em mãos, Cartas a uma Igreja Acanhada? O que é? Qual é a proposta deste livro que a Thomas Nelson traz para nós agora? Eu acho que se você conhece os livros aí do C.S. Lewis, você tem a coleção, tem Deus no Banco dos Réus, você tem O Peso da Glória, é um livro mais ou menos nesse estilo, né? Uma coletânea de artigos que ela vai falar aí sobre diversos temas da fé, de arte também, né? De literatura e tudo mais, principalmente porque essa era a vocação dela, né? A Sayers não acreditava em escrever livros simplesmente para ajudar as pessoas, simplesmente para fazer o bem. Ela só escrevia aquilo que ela realmente acreditava, aquilo que tinha transformado a vida dela de alguma maneira, aquilo que ela tinha aprendido na vida dela. Então ela pegava a pena dela lá só para escrever realmente aquilo que ela cria. Então é mais ou menos nesse sentido. E como a vocação dela era ser escritora, ela acaba pendendo um pouco também para a literatura, para as artes e esse tema, né? Muito bom. E aí? Eu acho que uma frase célebre dela, né? O dogma é o drama. Muita gente cita, inclusive o Michael Horton vive citando também. Resume bem até o primeiro capítulo do livro, mas resume bem o que vai vir após no livro, né? Que ela explora como que a ortodoxia trinitária, ela está pensando aqui nos 4 primeiros concílios ecumênicos, né? Os credos, como o credo apostólico, o credo niceno, o credo atanasiano também. Ela quer mostrar como que isso não é algo entediante, não é algo antiquado, mas como que essa faz parte de uma rica tradição cristã que ilumina todas as coisas. Então, desde moralidade, né, que ela vai falar sobre os outros 6 pecados capitais no capítulo, que é um dos meus preferidos, que ela fala, o pessoal foca muito no pecado sexual, na luxúria, mas tem vários outros pecados por trás desse pecado, né? Muita gente acaba na luxúria por causa de outros pecados, como preguiça. E ela também fala bastante sobre trabalho e literatura, né? Como o Lucas já falou, e para ela, o que ilumina tudo isso é a grande tradição, crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E é por isso que eu falei que ela é o detetive da Trindade, né? Que ela fica procurando vestígios da Trindade em todas as coisas, especialmente no trabalho criativo dela. Olha aí. Inclusive o subtítulo do livro, né? Cartas a uma Igreja Acanhada, é Argumentos Cativantes para a Relevância da Doutrina Cristã. Quando eu comecei a ler aqui o livro, eu fiquei assustado porque eu achei que eu estava lendo uma introdução de alguém. Eu achei que eu estava lendo um endosso de alguém. Mas que nada, não é um endosso. O primeiro capítulo já é dela e me assustou aqui que ela está dizendo que nos últimos tempos o cristianismo institucional tem repercutido mal na mídia e falando de pessoas que estão vazias porque os pregadores insistem demais em doutrinas. Falei, mano, quem é que tá escrevendo esse endosso aqui? Porque é um problema que a gente ouve hoje, né? Essa igreja prega muita doutrina. Isso aí é chato porque é doutrina e tal. E, mano, quando eu vi que, na verdade, era um capítulo já do livro, eu falei, caraca, maluco. A galera realmente tem problema com doutrina e não entende a importância da doutrina, né? Qual é o argumento que a Sayers vai utilizar nesse capítulo pra falar desse drama da doutrina? Olha aí, vocês estão achando que é coisa do Gorin? Vocês estão achando que é coisa do Horton? Olha aí, olha a Sayers aí. Qual é o argumento que ela vai usar pra falar dessa importância do dogma, ou melhor, da doutrina para o cristianismo? Por que não é uma coisa chata e enfadonha? Não, ela vai contar, é porque assim, ela tem muito essa coisa, desde criança, ela teve essa coisa com o drama e com o teatro. Tem uma história que ela leu Os Três Mosqueteiros e ela botou a casa inteira, todos os empregados, o pai e a mãe, todo mundo para representar os personagens, né? Cada um tinha um nome e isso durou anos na vida dela. Quando ela saiu de casa e ela mandou uma carta pra prima falando, eu tô saindo do castelo, tal, não sei o que, enfim. Então ela sempre teve essa coisa bastante envolvente assim na vida dela, né? E ela, eu acho que quando ela compreendeu a doutrina aí do cristianismo, ela entendeu, como o próprio Lewis fala, cara, isso não é uma história que a gente poderia ter inventado. Essa não é uma história que você encontra em qualquer lugar. Essa é uma história diferente de tudo que você leu, e é uma história que explica todas as outras histórias. Ela é uma história real, ela tinha muito isso, acho que muito mais do que o Lewis até, ela tinha muito essa coisa prática, da coisa de como aplicar, de como é que isso se traduz na sua vida e na sua vocação e no seu dia a dia, né? Então, para ela, isso era realmente algo vivo e que guiava as ações dela, guiava aquilo que ela fazia, aquilo que ela falava, os assuntos em que ela se interessava. Então ela vai tratar desse assunto, né, de como é que Jesus, o fato de Deus eterno, ele encarnou, ela dava uma centralidade muito grande
durante a encarnação e como é que isso é uma história, cara, chocante. Isso não é uma história chata e entediante. Isso é algo, se isso é verdade, se isso é um fato, tem que ser chocante, né? E como é que ele acabou morto, como é que ele se entregou para morrer, ele sendo Deus que criou todas as coisas, como é que a gente transforma isso numa história? Ele morreu lá, 2000 anos atrás aconteceu alguma coisa assim. Como é que a gente transforma isso numa história chata, sem graça, enfim, né? E entediante, né? Isso ela dá muito foco nisso, né? Uhum. Eu acho, assim, que se naquela época eles já estavam falando e lutando contra o tédio, né? Imagina, hoje, como o Bibo falou, parece que ela tá dizendo sobre uma igreja atual. Ela falava entre guerras, né? Ela tava ali nesse período de guerra e tudo mais, e precisando se comunicar com a igreja em meio a uma guerra. E ainda assim, existiam pensamentos de que a doutrina era entediante. Como assim? Eu acho muito interessante como ela fala e critica muito o cristianismo nominal, né? Que talvez, não sei, poderia ser uma realidade, começar a ser uma realidade hoje. O Bibo acho que vai ter uma opinião melhor sobre isso, mas com certeza algo que ela já exorta assim nos primeiros capítulos, que é o fato de que a maioria dos cristãos não sabem exatamente no que creem, é atual, né? Ela faz até uma sátirazinha de um diálogo. Mas quem que você acha que é Deus Pai? Não, ele está sempre irritado, tá sempre nervoso e ele é conflituoso, ele é o pior da Trindade. E aí, mas e quem que você acha que é Jesus? Não, o coitado. Então assim, ela mostra como a concepção popular do evangelho se afasta muito da realidade. É por isso que eles vão achar que é entediante o dogma, porque eles não conhecem de verdade. E ela empresta muito dessa dramatização mesmo, literária, pra dizer que o dogma é o drama. Porque se você for parar realmente pra pensar na história, eu vou até procurar aqui, gente. Mas ela fala assim, que Deus teve a honestidade e a coragem de provar o seu próprio remédio. Se você realmente vê a história do evangelho dramatizando assim como ela fez, né, em poucas palavras, em poucas estrofes, você entende que não é entediante. Na verdade, é a coisa mais importante do mundo. E algo muito interessante é que naquela época ela já falava sobre a importância da teologia, já falava sobre a importância de estudar a teologia e também reclamava de algumas briguinhas. Ela até chega a citar um pouco ali, será que eu acho que essas brigas teológicas acabam atrapalhando o cristão, a mente do cristão? Aí ela diz que acha que sim, né? Então assim, ela falou até do calvinismo, né? Enfim. Mas é muito interessante notar esse diálogo que ela tinha cultural e o que ela estava tentando fazer. E isso que o Lucas falou da encarnação ser uma das principais doutrinas para ela é muito verdade. E a gente percebe vários teólogos, várias discussões que vêm lá desde a patrística que a gente vê que ela está usando para comunicar de uma forma diferente, de uma forma nova. Então, ela, por exemplo, tem uma citação que ela diz o seguinte: se Cristo foi apenas um homem, então ele é totalmente irrelevante para qualquer pensamento sobre Deus. Se ele é apenas Deus, então ele é totalmente irrelevante para qualquer experiência da vida humana. No sentido mais estrito possível, é necessário para a salvação da relevância que o homem acredite corretamente na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Uau. Ela vai e pega todas aquelas heresias, nestorianismo, apolinarismo, arianismo, elas pega todas essas heresias que pra muita gente é a parte mais cabeluda, assim, né? Quando você vai estudar cristologia, ficar entendendo as diferenças, ela mostra, na verdade é só você começar a perguntar pras pessoas aí na rua, falar, Jesus é Deus e homem. Aí a pessoa começa a entender do jeito errado. Ela fala, não, então ele é tipo Deus numa parte e homem em outra parte, assim, é tipo separado. Aí você, não, isso é uma heresia. Não, então ele é tipo um Deus menor, assim, tipo um Deus de segunda mão, assim, um Deus que foi criado. Não. Aí isso já é outra heresia. E ela vai falando de uma forma muito natural, assim, que fala, se você quer ser relevante, fala o que a igreja sempre pregou na tradição sobre quem é Jesus Cristo. E até hoje, né, as pessoas olham assim pra ortodoxia e falam, não, isso é um negócio exclusivo, isso é um negócio pra oprimir as pessoas, isso é algo pra ficar fazendo diferença entre quem entra e quem sai, é algo chato, é algo que a gente não precisa hoje. Mas a Dorothy Sayers respondeu e fala, olha, isso é simplesmente o centro do evangelho, é quem é Jesus Cristo. E se você quer ser relevante, o que as pessoas precisam crer hoje é algo que vai chocar elas mesmo, algo que vai ser subversivo para elas, é falar quem Jesus é de fato, na plenitude do que a igreja vem definindo aí ao longo do século. Muito bom. Eu achei aqui a citação ainda sobre essa questão, sobre o dogma ser o drama. Ela argumenta que a doutrina é ou arrebatadora ou devastadora. Você pode dizer que é uma revelação ou uma invenção, mas entediante é impossível, porque isso, as palavras acabam perdendo o sentido, né? Realmente porque é emocionante. E a citação, Bibo, que eu ia dizer é: Deus dar uma de tirano pra cima do homem é uma narrativa
trágica de opressão sem fim. O homem dar uma de tirano pra cima de outro homem é triste e comum relato da frivolidade humana. Mas o homem dar uma de tirano pra cima de Deus e acabar por vê-lo como alguém melhor do que ele próprio é um drama incrível de fato. E desse drama, ela diz, qualquer jornalista que ouvisse isso pela primeira vez já faria notícia. E os primeiros ouvintes realmente fizeram disso notícia. E que boa notícia, ainda que provavelmente esqueçamos que a palavra evangelho não fora criada para significar algo sensacional. Uau! Gente, caminhando pro final aqui, tem duas perguntas que eu acho que é interessante pra gente finalizar aqui o nosso podcast. Primeiro, vocês falaram muito aqui que a Sawyers estava nesse contexto de rádio, falando de doutrina cristã, Segunda Guerra Mundial, essa coisa toda. Qual é a contribuição que na mente dela e na escrita dela o cristianismo tem a dar ao mundo durante o período de guerra? Ela escreve mais de um artigo aí a esse respeito, né? Ela fala, por exemplo, da questão que a guerra traz das limitações, né, de consumo e tudo mais. Tem um artigo que ela toca bastante nesse assunto, como é que teve que diminuir, né? Durante a época da guerra não tinha um monte de coisa. Se você pegar as cartas do Lewis, tem lá ele agradecendo porque recebeu papel, por exemplo, para escrever, né? Que tinha, não tinha, né? Então ela fala dessa possibilidade, dessa necessidade de repensar a vida, né? E ela, nos outros 6 pecados capitais, o artigo que o Guilherme citou ainda, que eu também gostei bastante, quando ela fala da preguiça, ela não fala da preguiça como você ficar em casa só vendo o Netflix, né? Ela fala da pessoa que às vezes se enche de fazer, mas que não vai levar a nada, que não tem um propósito, tá fazendo um monte de coisa, tá em movimento, mas não tá gerando nada, não tem uma perspectiva, não tem paixão, não tem amor por nada, não tem um propósito. Então ela fala disso, de como é que a nossa sociedade é montada em cima do consumo, né? E como é que a guerra veio atrapalhar isso, vamos dizer, e nesse momento aí repensar, colocar o cristianismo e falar, cara, será que é isso que a gente quer? Ela inclusive iniciou um trabalho de escrever, como eu falei, ela convidou o Lewis até para escrever vários livros para ajudar na reconstrução moral ali, né, espiritual no pós-guerra, né? Falar de casamento, falar de consumo, falar dos pecados e tudo mais. Então ela trabalha bastante vários temas, né, que a guerra veio atrapalhar, vamos dizer assim, causar no pensamento das pessoas ali. Eu acho interessante também lembrar o contexto, né, que tinha... Isso era uma grande pergunta que muitos cristãos naquela época queriam responder. Tem até um livro do Alan Jacobs que é só explorando o ano de 1943 e mostrando a Simone Weil, a Jacques Maritain, aquele poeta W.H. Auden, o T.S. Eliot, o C.S. Lewis, todos eles estavam com isso. Olha, a nossa civilização chegou num estado de falência moral, que são essas ditaduras totalitárias, e foi porque abandonou o cristianismo e não sabe mais o que é o ser humano. E além da visão de trabalho, que ela fala que a guerra poderia vir a ensinar uma visão melhor de trabalho do que antes da guerra, que ela até coloca que, olha, a gente era muito consumista, tinha aquela explosão capitalista, e isso criou um problema que, inclusive, o próprio Hitler foi explorar depois, mas ela também vai e fala, olha, a literatura também é importante agora. Inclusive, é muito importante para o movimento de educação clássica, né? Ela tem um ensaio, As Ferramentas Perdidas do Aprendizado, foi muito importante para o movimento de educação clássica, e ela falava, olha, o pessoal se deixou manipular por Mussolini, Hitler, esses ditadores, porque o pessoal deixou de dar importância às humanidades. Começou a achar que, só o que é importante é você saber resolver problemas, é você ter uma educação científica, né? Mas você precisa das humanidades, você precisa da literatura para aprender a mexer com palavras. E quando vier alguém te manipular com palavras, tipo um ditador, você vai saber o que ele está fazendo com você. E é por isso, e ela inclusive começou a ler Dante, por indicação do Charles Williams, um dia que ela estava se refugiando de um bombardeio que estava tendo lá em Londres, ela foi lá para aqueles bunkers, né? Ela falava, vou pegar aqui Dante pra ler, né? E ela ficou apaixonada, porque ela falou, nossa, Dante é exatamente o que a gente precisa. É de uma alegoria que a gente precisa pra ver
as consequências naturais que o nosso pecado leva. E para ela a guerra era isso, era a consequência moral de toda uma sociedade, né, a civilização europeia que tinha abandonado suas raízes cristãs. Quando você passar por algum problema na sua vida, não fique chorando no Twitter. Vá ler Dante. E esse é o mesmo tema da abolição do homem, né? Você falou ali do contexto, também foi escrito ali em 43, mais ou menos, da educação e tudo. Ela dizia que em dias normais, de forma geral, vivemos surpreendentemente bem, sem jamais descobrir o que nossa fé realmente é. E em tempos como esse, né, ela explica que a gente consegue, nos tempos de guerra, perceber realmente do que a nossa fé é feita. Então é muito trabalhado em relação a isso. Isso levanta a pergunta do problema do mal, que eu acho que era a grande pergunta também naqueles tempos, e a Sayers também tem uma resposta sobre isso nesse capítulo. E aí, qual é que é? Um capítulo que o Baixo traduziu, né, o Triunfo da Páscoa, que ela fala sobre, olha, o pessoal reclama, por que Deus, se é todo poderoso, ele não fulmina um Hitler da vida? E fala, ué, mas ele te fulminou ontem quando você foi grosso com aquela pessoa? Ele te fulminou ontem quando você fez aquele esqueminha no seu trabalho? Então, ela faz essa defesa, ela usa a defesa do livre-arbítrio também, né, de falar, eu particularmente não gosto dessa defesa, mas tudo bem. Ela fala, olha... calvinista detectado, hein? Vai lá, mano. Vai, para com isso, mano. Não, deixa mas Sayers em paz. Eu sou compatibilista, eu acho que dá pra falar de livre-arbítrio, mas tem que ser compatível com a determinação divina. Eu gosto muito da Catherine Sonderegger, mas desculpa pela parte. Ela usava essa defesa padrão, né, que todo mundo já sabe, olha, você precisa de livre-arbítrio para que as criaturas racionais possam amar e que Deus não poderia interromper isso sem perder algo muito melhor, que é a possibilidade do amor. Mas ela também fazia uma defesa a mais, que é a defesa do que a gente chama do O Felix Culpa, que até alguns filósofos, como o Alvin Plantinga, usam também isso como uma teodiceia hoje. Que isso é uma citação de uma vigília pascual, patrística, que quer dizer, ó feliz culpa. Meio que falando, graças a Deus que Adão caiu em pecado. Assim, nossa, como assim? Como que uma liturgia vai falar isso? Mas Jesus não teria se encarnado, não teria se encarnado, o Filho de Deus não teria se encarnado se não fosse pela queda no pecado. Isso é um bem muito superior a qualquer coisa que Adão poderia obter. Então ela fala, olha, o mal não é um problema para você resolver, é um problema para ser vencido, é algo para ser redimido. Olha! Então, é por isso que tem o título do ensaio é o Triunfo da Páscoa, que a Páscoa não vai te dar uma explicação perfeita porque o mal existe, mas você vai ver algo muito melhor no fim do túnel, né? Jesus não simplesmente explica o mal, mas ele morre por causa do mal e ele ressuscita vencendo o mal. Então essa seria basicamente a resposta dela, na minha opinião. Legal, muito bom. Gente, alguma coisa a acrescentar sobre isso? Na verdade, eu tenho. Só algo que eu achei muito interessante, que nesse capítulo, o Triunfo da Páscoa, e alguns outros capítulos também, ela chama quanto aos outros atores do drama. Eu acho isso muito legal, porque pra ela, realmente, a história do evangelho é um drama. Eu acho isso incrível. Eu vou até ler aqui esse trecho. Quanto aos outros atores do drama, nada poderia agora alterar o fato de que eles foram estúpidos, covardes, incrédulos e de muitas formas especialmente inúteis, mas não permitiram que qualquer remorso mórbido e egoísta inibisse suas alegres atividades no futuro. Muito bom. Galera, é o seguinte, tá aí esse livro, Cartas a uma Igreja Acanhada. Gente, por que esse nome? Eu acho que esse é um nome posterior que os editores deram, né? Fazendo referência tanto ao fato que ela era conhecida como escritora de cartas, né? Tanto é que esses ensaios antes tinham sido publicados em vários livros diferentes, que eles foram juntando, enfim. Eu acho que... E tem essa ideia também de ela se dirigir a uma igreja que fica meio na defensiva, assim, com os problemas do mundo. Às vezes dá um evangelho água com açúcar, né? Que não faz muita diferença pra ninguém. Ela quer meio que, vamos dramatizar esse negócio aqui. Vamos colocar a vida nisso aqui. Muito bom. Olha aí, gente. Cartas a uma Igreja Acanhada. Tem muitos capítulos legais aqui. A gente só pincelou 2 ou 3, tá bom? O capítulo 1, maior drama que já estreou é o Credo Oficial da Cristandade. Depois ela fala em que cremos, o dogma é drama, a imagem de Deus, a mente criativa, credo ou caos. Olha, esse aqui eu quero ler, hein? Alimento sólido, os outros 6 pecados capitais, que é o capítulo 8, a moral cristã, o triunfo da Páscoa, por que trabalhar? Olha aí você, ouvindo esse podcast, pensando, poxa, eu odeio meu trabalho. Por que trabalhar? A Sayers pode te ajudar. Em direção a uma estética cristã. Caraca, mano, olha aí, coisa que a galera tá discutindo hoje. Olha aí. A lenda de Fausto e a ideia de diabo. Um voto de agradecimento a Ciro. A escrita
e a leitura da alegoria. E o último capítulo, Pintando Problemas. Tá aí, gente, esse escrito, esse lançamento da Thomas Nelson Brasil, Cartas a uma Igreja Acanhada. O link para você adquirir este livro está aqui na descrição deste podcast, mas procure também nas livrarias aí da sua cidade, tá bom? Lucas, muito obrigado pela tua presença aqui neste BTcast. E galera, quer saber sobre C.S. Lewis, sobre Nárnia? @Cartas de Nárnia? @Cartas de Nárnia. Isso aí. Twitter, Instagram, é tudo isso aí. Muito obrigado, Lucas. Guilherme, parabéns pelo teu trabalho de traduzir essa obra, cara. Parabéns aí. Parabenizo você e todos os tradutores. Eu, como uma pessoa que ainda não sei ler inglês, dependo demais do seu trabalho. Então, muito obrigado pelo capricho e por trazer aí coisas muito boas para nós. Que isso. Obrigado você por estar aqui. Valeu. E, Bruna, é nóis, hein? Aliás, eu acabei de lembrar, Bruna, que você vai estar em março aqui no BTcast. Estamos falando aí com Carol Bazo, com Bruna Santini, Roberta Vicente. Vamos falar aí de um livro e tal, bem bacana. Acho que você vai aparecer em março aí novamente aqui no Bibotalk. Obrigado pela tua presença aí, Bruna, e pelo teu trabalho em divulgar boa literatura. Vamos que vamos, é uma honra sempre estar aqui com vocês. Muito obrigada, Bibo, Lucas, Guilherme e Tuller. E o Tuller, nosso grande editor. Obrigado, olha aí. E a Thomas Nelson, que tem nos apoiado aí, lançando também coisas incríveis, né? Ajudando os clubes de leitura com bons materiais, que tem inclusive uma parceria com o The Pilgrim. O Guilherme trabalha lá na Pilgrim, a Thomas Nelson tem uma relação muito legal com a Pilgrim. Manso e Humilde, né? Foi um dos grandes sucessos aí dessa parceria recente. Então, muito legal mesmo. É isso, gente. Voltamos a semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.